Campeonato Gaúcho era para ter sido iniciado em 1918, mas iniciou apenas em 1919. E o Brasil de Pelotas veio e venceu o Grêmio e foi o primeiro campeão. Vale a pena a gente lembrar essas coisas. E, sobretudo, lembrar que esses fatos se repetem, se engrandecem e são a marca de um futebol enérgico, decidido, como é o gaúcho. Respeitado em todo o país e no mundo já, pelo fato de que não há bola perdida. Não saia daí, nem tudo é Grenal, logo depois do intervalo. Do barro viestes e ao barro voltarás. O Campeonato Gaúcho glamorizou histórias de peleias no frio de rachar e em terrenos inóspitos. Porém, o torneio quase centenário, com 95 anos de história, revelou grandes craques ao mundo. Equipes memoráveis, novos estilos de jogo e foi combustível da rivalidade que ergueu Grêmio e Inter ao patamar dos maiores clubes do mundo. Na longínqua década de 1910 e nas décadas seguintes, quando as comunicações eram muito difíceis, o torneio ajudou a unir o Rio Grande do Sul, levando grandes esquadrões do interior para desfilar seu futebol pela capital e vice-versa. É Campeonato Gaúcho, mas pode chamar de gauchão. São tantos anos, tantas histórias, que ele se tornou o mais fiel amigo dos gaúchos que amam o futebol. O Campeonato Gaúcho de Futebol era para ter sido iniciado em 1918, mas por motivos alheios aos organizadores, iniciou apenas em 1919. Devido ao surto de gripe espanhola, faleceu muitas pessoas. E aí, a partir de 1919, se organizou um campeonato estadual que seria um mata-mata entre os campeões das cidades. Vinham disputar, então, as finais em Porto Alegre. O poder econômico, durante todo o primeiro metade do século XX, estava concentrado na Zona Sul, com os estancieiros. Esse pessoal colocava dinheiro no futebol. Em Livramento, em Bagé, em Pelotas, em Rio Grande, nas 4 grandes cidades da Zona Sul, que é onde temos os clubes campeões estaduais. E o Brasil de Pelotas veio e venceu o Grêmio e foi o primeiro campeão. A década de 1930 é a década de ouro do futebol do Rio Grande. O Grêmio Santanense foi campeão gaúcho em 1937. O Rio Grandense de Rio Grande, o Rio Grande e o São Paulo foram campeões também nos anos 30. O Guarani de Bagé, em 1920, 1938. E o Grêmio Bagé em 1925. Uma história interessante ocorreu no Campeonato do Gauchão de 1930. Não saíram os jogos. Por causa da revolução que ocorria, do Vargas depôs, o Washington Luiz. Depois de apaziguar os ânimos, etc., ficou tudo para 1931. E restou então Pelotas e Grêmio fazer o jogo final. E aqui tem um episódio bem engraçado. O Pelotas venceu, foi campeão gaúcho, mas o árbitro deu 3 pênaltis para o Pelotas. E o Foguinho, irritado com o que aconteceu, decidiu retirar todo o time de campo. E o Pelotas, então, bateu o pênalti com o gol vazio, fez o gol e se sagrou campeão. Os clubes do interior, eles organizavam boas equipes e essas equipes tinham craques, assim, que eram ídolos da torcida, Tinha um ponteiro esquerdo chamado Ismael Alvariza, que foi o primeiro jogador vestindo uma camiseta de um clube do Rio Grande do Sul a ser convocado para a seleção brasileira. Cardeal, que era do 9º Regimento de Pelotas, marcou o gol da vitória contra o Grêmio que garantiu esse título para o regimento. E é por causa justamente desse título Farroupilha de 1935, que o clube passou a se chamar Farroupilha. O Rio Grande teve um zagueiro que era de lá mesmo, chamado Fruto.
No campeonato de 36, ele numa dividida cortou o supercílio e manchou a bola de sangue e ficou eternizada, né, a famosa bola do fruto, né, com a mancha de sangue. Ele quis permanecer jogando e ajudando o Esporte Clube Rio Grande a defender então o Campeonato Gaúcho de 1936. Os anos 40 chegaram e, com eles, o poder econômico dos clubes da capital passou a prevalecer. Acabou a festa do interior. E então, Grêmio e Internacional seguiram seu looping infinito, em que um busca superar o outro na eterna gangorra. O Inter venceu 6 gauchões seguidos na década de 40. O Grêmio retrucou, vencendo 7 nos anos 60. Os colorados fizeram na década seguinte o que parecia impossível, vencendo 8 gauchões seguidos, marca até hoje não superada. O vocabulário dos gaúchos se enriqueceu, com palavras esquisitas como hexa, hepta e octa. Tudo começou com um time vermelho, que amassava os adversários qual um rolo compressor. Ivo, Alceu e Nena, Viana, Ávila e Abigail. Tesourinha, Rocinho, Vilalba, Rui e Carlitos. O grande inovador do futebol gaúcho foi o Internacional, com o rolo compressor e com o time dos anos 50, do Teté. Tesourinha, obviamente, era o grande craque do time, né? Jogava o Grêmio, jogava o Força e Luz, jogava o Cruzeiro, Nacional, São José. O rolo compressor foi um futebol muito competitivo, embora tenha ficado da história pela arte. Era um futebol capaz de ocupar o campo inteiro e usar a velocidade com a técnica. O último campeão gaúcho foi em 1939 do interior, o Rio Grandense e Rio Grande, e a partir dali só deu dupla Grenal e o Renner em 1954. E vencendo nas oportunidades o Grêmio Internacional e vencendo muito bem. O time do Renner era uma máquina, foi campeão invicto. E era um time muito bem montado, né? Com jogadores excelentes. No meio-campo, o Enio Andrade, que era um cara que tinha habilidade, que tinha essa capacidade de armar o time. O meia-direita, o Breno Mello, era um cara muito rápido, que finalizava muito bem. E é o cara que conseguiu transcender o futebol e fazer arte no cinema. Protagonista de um papel no cinema do filme Orfeu Negro. No início de 55, o Luiz Carvalho efetiva o Foguinho, seu antigo colega de time, como treinador. E aí é uma mudança clara da mentalidade do Grêmio, ou pelo menos do estilo de jogar. O futebol técnico do Internacional tinha que desaparecer, não deixar jogar. Como? Preparar fisicamente os jogadores do Grêmio. O Foguinho mandava subir as escadarias do Olímpico. Eles tinham que jogar 90 minutos em cima do jogador do Internacional. Exatamente. Para não deixar criar. O Internacional não tinha uma preparação adequada, enquanto que o Grêmio correu 90 minutos sem parar. No primeiro tempo, o Inter com a técnica conseguia igualar e no segundo tempo o Grêmio simplesmente atropelava o adversário. Há uma consolidação dessa ideia de futebol, de força, de velocidade. Animados pela primeira conquista, o bicampeão gaúcho acentua seu predomínio, mais produto de sua tradicional garra do que superioridade técnica. Sem dúvida, a maior figura era o Ayrton Ferreira da Silva, né? Ele fazia jogadas de efeito para cantamento da torcida, dava de letra. O Juarez era um leão, que chamava ele, a luta dele nos grenais, com uma característica que seguiu para o Alcindo, que chegou à seleção brasileira. Havia o Gessi, um talento para o futebol, o Milton Quelli. Uma vez eu mandei o Ayrton dar uma porrada nele para acabar com o jogo. O Ayrton veio de lá e jogou ele 2 metros para cima e deu. Aí acabou. Aí ele ficou reclamando, chorando, machucado ainda, né? Ganhamos o jogo, estratégia. Um pouco desleal, pouco, mas o Grêmio foi muito bom. Se o Grêmio usou força e raça para superar a técnica daquele rolo compressor, o contraveneno colorado tardou, mas não falhou. O Internacional buscou, nos anos 70, o que hoje a gente definiria como a síntese da força, técnica e da velocidade. Foi inaugurado o Beira-Rio e aí nós começamos a ganhar título. O ataque era eu e o Cláudio Miro e o Dorinho jogava, depois já veio o Falcão, já veio o Paulo César Tarpejani,
Veio o Lula, veio o Figueroa, veio o Dario, veio o Flávio. Jogadores que eram menos brilhantes do que efetivos, do que produtivos, né? Um caso mais evidente aí é o do Figueroa, que era um jogador espetacular, mas um jogador também, como ele mesmo dizia, ele era dono da área. Eu e o Palinha do Cruzeiro, nós levamos de cotovelada do Figueroa, pá. Porque ele era muito esperto, ele não dava cotovelada puxando o braço na tua cara. Ele levantava o cotovelo, tu chegava para olhar onde tá a bola, botava a cara atrás dele, ele tum. Eu passava na rua, os caras, ó, Figueroa aí, pá, aquilo ali me dava uma sensação de assim, raiva. Nós ficamos, eu não sei quantos anos sem perder pro Grêmio. Eu tenho uma entrevista lá que eu falei, se o Grêmio ganhou 7, então nós vamos ganhar 8. E tem essa frase do Tarcísio, eu não aguento mais perder pro Inter. Mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. A tristeza era tão grande que eu não conseguia vencer. Eu olhei pra cima e falei... O Tarcísio não deu, né? Pô, é lamentável, sinceramente, eu já tô num negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. E em 77, Tele Santana veio pra aqui e montou um time assim espetacular. Aos 27 minutos, não me falha a memória, houve o pênalti pro Grêmio aqui, bem nesse lado. Cobrança feita. Baba. Tinha 68, 70 mil pessoas aqui dentro. Isso aqui lotada, Marquise lotado. Só aquele pedaço lá, vermelho, o resto azul. E na hora do pênalti, tu escuta a mosca que tá passando. Sem comentários. E eu já tinha batido 20 pênaltis. Tinha feito os 20. Podia ter errado os 20 e aquele não. O André Catimba foi lá e me pegou e falou, não, tranquilo, vamos lá que eu vou fazer o gol, nós vamos ser campeão. E 7, 8 minutos depois, na entrada ali da área, ele bate com o pé trocado. Tava para André, atenção, entrou na área. E aí conquistamos o título. A monotonia cromática de vermelho e azul foi quebrada finalmente no apagar das luzes do segundo milênio, com o verde e o grená da próspera Caxias do Sul. Desta vez não deu. Aí o Sandro Fonseca. Ótimo. Laurinho, tem espaço, vai ajeitar. Capitão Flávio, bate bem, bateu pra bola, tem gol! Gol! Autorizado, foi Ivair pra bola, bomba! Era a queda de um monopólio e um aviso a todas as equipes do estado. O interior pode voltar a sonhar. E com certeza foi uma virada. A Juventude jogou bem fechado e aquela tensão de que a gente não podia tomar aquele gol, aquele 0-0 foi o alívio da tensão e que a gente pôde comemorar mesmo. Apesar do primeiro jogo ter sido 3-1 no chocolate do Juventude. Caramba, marcação do Lúcio, cruzamento para a área, vai subir o jogador do Juventude, Laurinho pode marcar, tirou, tem gol! E logo depois, essa rivalidade normalmente acabou puxando o Caxias para cima também, querer responder logo e que conseguiu, né? Em 2000. Vem de novo o Caxias com o Jajá, levantamento! Partiu Ronaldinho, colocou Gilmar! Gilmar, quando termina o jogo, brilhou o herói do time do Caxias em todo o campeonato. Não existem limites, que sonhos são feitos para serem realizados, desde que a gente acredite, desde que a gente trabalhe, desde que a gente se dedique. A cena que eu me lembro era a gente no aeroporto, o avião chegando com o Paulo Turra, com a bandeirinha do Caxias para fora do avião. Campeonato Gaúcho de Futebol. 95 anos de causos, mitos, embates renhidos. Gauchão, de times imbatíveis, de gols memoráveis.
Uma história que segue sendo escrita no campo e nas arquibancadas, fazendo a cada ano mais encantadora essa eterna peleia gaúcha. A Libertadores para nós não valia nada. O Campeonato Gaúcho era mais importante para nós.